Então, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre imunidade, que é um tema bem importante, considerando que agora a gente está entrando aqui no outono, né? Aqui na Europa, principalmente. E é um tema que muitas pessoas pedem dicas, querem saber mais, como melhorar a imunidade, como tratar, né, alguns sintomas que são mais específicos dessa época do ano. Então, eu queria compartilhar aqui com vocês esses slides que a gente pode ter mais clareza, né, sobre como a gente pode usar os óleos essenciais aqui, tá? Então, vamos começar pensando que essa é uma sequência de aulas que a gente trouxe desde o início do ano, com alguns temas que são os nossos pilares de saúde, de bem-estar. Então, a gente teve, no primeiro momento, falando sobre nutrição, digestão, sobre movimento, metabolismo, sobre repouso e gestão de estresse, redução da toxicidade, né, que a gente está trabalhando mais agora com os cuidados informados e com os cuidados de saúde proativos. A ideia aqui é que a gente possa mais prevenir do que remediar, né? Que a gente possa usar os óleos mais no sentido de prevenção e trabalhar a imunidade de uma forma que a gente possa fazer isso para o ano todo ficar bem, né? Não ter essa sazonalidade, essas mudanças de estações que nos deixam mais vulneráveis e mais frágeis para pegar as doenças, tá? Quem quiser ver o livrinho que se baseia todas essas apresentações é o Viver. Eu deixei o QR Code aqui para poder fazer o download, é gratuito, tem várias línguas. E quem quiser assistir as aulas anteriores também está disponível. Me pede aqui o link do YouTube que eu passo todas essas aulas, tá? Então vamos lá. Para começar, eu queria trazer aqui para vocês o conceito do sistema imunológico, né? Então, o que que é o sistema imunológico, também chamado de sistema imune? É a parte do nosso corpo responsável por responder às ameaças, tá? O que que seriam ameaças aqui? Vírus, bactérias, fungos, coisas que estão fora, né, do habitat natural do nosso corpo. E aí a gente tem uma rede bem complexa, são várias linhas de defesa, né, que são o nosso exército de defesa. E com ele a gente tem a imunidade inata, que é a imunidade que a gente já nasce com ela, tá? Normalmente é uma linha de defesa mais básica, digamos assim, e a imunidade adquirida, que é o que a gente vai adquirindo ao longo dos anos, dependendo das doenças que a gente é exposto, né? Então, se a gente tem ali uma catapora, se a gente tem um sarampo, uma rubéola, a gente vai adquirindo imunidade em relação a esses micro-organismos. Por isso que a gente usa também a vacina, né? É a nossa memória ali que vai ficar guardada a informação daquele micro-organismo toda vez que entrar algo parecido, a gente vai poder reagir contra ele, tá? E na linha de defesa a gente tem os glóbulos brancos, que são os leucócitos, que são células, né, que vão fazer essa defesa. E outros tipos de defesa que a gente tem é a nossa pele, né? Nossa própria pele é um sistema de barreira, os pulmões que vão filtrar o ar que a gente inala, e o nosso intestino, tá? E aqui é super importante porque o intestino é um dos lugares que mais tem a ver com o nosso sistema imune e que a gente muitas vezes não se dá conta disso, né? A gente tem um sistema imune bagunçado porque não está tendo uma alimentação adequada. Então, vamos pensar que o sistema imune garante a gente fazer o reconhecimento, né? O raio-x de todas essas células e substâncias estranhas que estão entrando no corpo e destruir ou neutralizar esses invasores. Porque eles vão ter, o nosso corpo vai desenvolvendo uma cascata de reações coordenadas, muito bem feitas, e aí a gente consegue interromper essa infecção, tá? Essa resposta ela é fundamental para garantir que o nosso corpo desenvolva ou não uma doença, né? E a duração dela. Então, os óleos essenciais atuam muito nesse sentido, no sentido de quando a gente ficar doente, a gente pode se recuperar mais rapidamente e não ficar tão intensos os sintomas. A gente conseguir ter um bem-estar mais rápido, né? Aliviar a dor, a inflamação de uma maneira mais rápida. E aí, vamos pensar, né, pensando nesses pilares que eu mostrei para vocês. Ai, desculpa. Que a gente tem aqui 70 a 80% das nossas células estão presentes no nosso intestino. Vocês sabiam disso? É um número bem alto, né? Se a gente parar para pensar. É ali que a gente tem grande parte, né, da absorção dos nossos nutrientes.
E então, se a gente tiver ali um intestino todo bagunçado, vamos pensar que as bactérias que estão povoando ali são bactérias patogênicas, deletérias, a gente não vai conseguir também absorver muito bem os nutrientes. E muitos nutrientes aqui, vitaminas, minerais, são importantes para a nossa imunidade, tá? Então é importante a gente pensar em reduzir os focos de inflamação no nosso corpo. Como que a gente pode reduzir esses focos de inflamação? Dormindo bem, né? Que é um fator bem importante para a imunidade. Ter cuidado com medicamentos, porque o medicamento às vezes funciona como um velcro defensivo ali e faz com que o intestino fique mais permeável, a gente tenha mais vulnerabilidade para ter algumas doenças. E reduzir a exposição tóxica, que vai desde poluentes do ar, desde, né, fumaça, cigarro, álcool, substâncias de uso diário, né, cosméticos, substâncias tóxicas ali para o nosso corpo no dia a dia que a gente vai usando e vai somando, somando, somando toxinas, tá? Ups, peraí que eu passei demais agora. E aqui eu trouxe para vocês algumas dicas, né? Algumas coisas importantes que a gente pode pensar em termos de alimentos, tá? O que que a gente pode usar para alimentação em relação à imunidade? Uma coisa muito legal é pensar nas coisas que a gente pode adicionar na nossa dieta, né? O que a gente pode trazer para somar e melhorar a nossa imunidade. Então, uma coisa muito usada, né, na medicina tradicional, né, inclusive na Ayurveda, é o alho. O chá de alho, ou o alho mesmo, é muito bom para gripes e resfriados. Cúrcuma, aí é aquela substância amarela, né, que a gente pode usar em pó, em cápsula, e a gente tem o óleo essencial de cúrcuma também. O gengibre, muito importante. As folhas verdes, tá? Como couve, agrião, rúcula. Os vegetais verdes escuros têm algumas substâncias antioxidantes ali bem legais para a gente trabalhar a imunidade. Os peixes com alto teor de ômega 3, que são sardinha, salmão, arenque, né? Os peixes de água mais profunda e fria. As castanhas em geral, brócolis, couve-flor, brotos, o chá verde também atua na imunidade, o azeite de oliva, preferencialmente o extra virgem, as frutas de uma forma geral, né, frutas cítricas, a gente fala bastante em relação à vitamina C para a imunidade, mas as frutas em geral têm muitos antioxidantes e a água filtrada. E o que que a gente deveria pensar em reduzir, né? O que que a gente poderia diminuir na nossa alimentação? O café, o álcool, o açúcar, principalmente, né, açúcar de adição, não pensar no açúcar das frutas, mas o açúcar de adição. Leite, os derivados, algumas pessoas têm mais inflamação com leite, principalmente quem tem mais sensibilidade. Frituras em geral, o sal, as carnes processadas, as bebidas açucaradas, como por exemplo os refrigerantes, os alimentos industrializados de forma geral, né, que tem bastante conservante, corante, e a água da torneira. São substâncias bem deletérias para o nosso corpo. E aqui eu trouxe para vocês verem um pouquinho sobre a nossa saúde intestinal, né? Como que a gente pode lidar de uma forma melhor, no sentido até de prevenção. Aqui na Europa, a gente tem o LLV, que é esse mix de vitaminas e minerais, ômega 3 e o antioxidante, o alfa-CRS. No Brasil, a gente tem apenas esses dois, mas eles são muito usados no sentido até de prevenção, para a gente ter uma boa microbiota intestinal, para a gente ter ali uma saúde benéfica e ter os micronutrientes necessários para todas as funções. Aqui a gente também tem o Terra Greens, que é um pó que inclui aí vitaminas, minerais importantes para a nossa imunidade como um todo, como zinco, selênio, ferro, a vitamina C. Ele nada mais é do que uma mistura de frutas e vegetais num pó para misturar na água, num suco ou no leite para aumentar esse teor de antioxidantes. Outra coisa muito legal que a gente pode trabalhar nessa saúde intestinal são os probióticos, né? A gente tem, é claro, os probióticos que vêm de alimentos, né? O kombucha, o kimchi, alguns outros fermentados, mas a gente tem suplementos de probiótico que, em algumas fases, a gente precisa dar, né? Um nível maior de cepas e a gente precisa trazer uma variedade maior.
né, de micro-organismos do bem. Então, aqui a gente tem o PB Restore, que é em cápsula, e o PB Assist, que é em pó. E recentemente foi lançado um novo ômega 3 nos Estados Unidos, provavelmente logo vai ser disponível em todo o mercado. E ele tem a versão fish oil, né, de óleo de peixe em cápsula. E aí eles uniram esses três suplementos com o Terra Greens e fizeram um novo whole food, que é em pó, que tem um sabor bem gostoso, pelo que eles contaram lá, quem experimentou. E o Terrazyme, que é uma mistura de enzimas digestivas, principalmente para quem tem mais dificuldade aí com gases, empachamento, digestão lenta. Então, essas enzimas ajudam no processo digestivo e a gente consegue ter uma saúde intestinal melhor. Dúvidas até aqui? Quiserem me interromper, podem perguntar ou no chat, tá? Agora eu trouxe para vocês a linha do OnGuard, que é uma linha específica para a imunidade, tá? Ele foi desenvolvido especificamente para a imunidade. Ele tem aí 5 óleos essenciais principais, que é o cravo, a canela, o gengibre, o eucalipto e o alecrim, tá? Desculpa, ao invés do gengibre, a laranja. E aqui eu trouxe para vocês um estudo científico que mostrou qual a influência desse blend especificamente, tá? Do OnGuard para atenuar a infecção pelo vírus influenza, o H1N1. E eles viram nesse estudo científico que o uso do OnGuard conseguiu diminuir em 90%, né, a quantidade aí de vírus do corpo, né, fazendo a medição antes e depois. Eles viram um efeito muito positivo na imunidade, né, para esse tipo de gripe, né, influenza. Então, a partir, né, de vários relatos e estudos, eles foram ampliando a linha de produtos. Então, começou com óleo essencial, mas hoje a gente tem ele em beadlets, que são mini bolinhas com homeopatias para tomar durante o dia. A gente tem pasta de dente, enxaguante bucal, detergente, spray antisséptico, né, como álcool gel, fio dental, pastilhas, enxaguante bucal. Eu adoro esse enxaguante bucal, acho muito gostoso, balinhas, enfim. O que que é legal a gente pensar é que não só, né, para melhorar a imunidade no sentido de prevenção, mas também quando a gente já tá ali começando com uma gripe, começando com algum sintoma, a gente poder atenuar e curar mais rápido, né? A gente ter menos dias ali doente ou não ser tão intensa essa gripe. E para mim, contar uma coisa mais particular, que recentemente eu fiz uma cirurgia aqui na gengiva, né, por conta de retração de gengiva, e eu tive um processo bem delicado de cicatrização, e eu usei o OnGuard, especificamente os beadlets, porque dá para morder e ele estoura na boca, e o OnGuard tem o cravo, né, e o cravo é ótimo anti-inflamatório, muito usado na gengiva, pelos dentistas, inclusive, há muitos anos, para dor de dente, para infecção, para qualquer tipo de inflamação gengival. E me ajudou muito, né? Eu não senti dor, eu senti que a cicatrização foi bem rápida em comparação com que eu já fiz essa cirurgia antes. Então, é realmente incrível o poder, né, do OnGuard nesse sentido de trabalhar com uma infecção. Outra dica aqui, né, um kit de reforço imunológico diário que a gente pode usar, além da linha do OnGuard, é o Lemon, né? O limão siciliano é um ótimo antioxidante, um ótimo detox para o nosso corpo. E ele fortalece muito a imunidade, e principalmente quando a gente está com coriza, né? O nariz fica escorrendo, aquele sintoma de gripe, fica muito fácil, né, a gente ter uma melhora com o limão. E como que a gente pode usar? Inalando, né? A ação inalatória dele tem um poder muito legal e tomando. Por exemplo, colocar um pouquinho, umas gotinhas do lemon com mel, fazer um xaropinho natural, muito bom também para dor de garganta, quando você está sentindo, para tosse em geral, e colocar no difusor. Para mim é uma coisa bem gostosa, porque traz essa leveza, esse frescor para o ar e fica mais fácil de respirar. E o grapefruit também, que atua nesse reforço imunológico, que é a toranja. Eu vou passar depois para vocês esse vídeo, que ele está em inglês, mas eu coloco a legenda em português. É um vídeo explicando como que o orégano e a melaleuca podem atuar na imunidade especificamente, tá? E a gente vai ter aí cientistas, como o Dr. Davis,
que são cientistas muito renomados nos Estados Unidos, que eles mostram exatamente como que o caminho, né, que o orégano e a melaleuca agem para destruir as bactérias, os micro-organismos que existem no nosso corpo. Eu vou passar, é um vídeo bem rapidinho, e depois eu mando no grupo para vocês verem na íntegra com a legenda em português, tá? Mas dá para ver a imagem. Bacteria have the ability to change their genetic makeup over time for their own self-preservation. Bacteria have their own defensive mechanism. They produce something called a peptidoglycan layer. It's the equivalent of an M&M shell that's protecting the chocolate on the inside. Now, one of the other elements the bacteria are very, very good at making, and that is something called a biofilm. Biofilm is its own very goopy, slimy mess that it covers itself in. So what's now starting to happen is we are finding that once very useful antibacterial medications are no longer effective at all. What that means for us, we have to use stronger antibacterial medications. We have to use more potent antibacterial medications. That comes at a cost to our own bodies. Melaleuca has the ability to come in and start to modify that sludge and remove it so that the oregano can get to the bacteria. And in oregano, there's a product called Carvacrol. Carvacrol will bind to that peptidoglycan and it punctures a little hole in there. Once that hole opens, you start to get a passing of ions back and forth. What that does to the bacteria is it allows it to lyse. It means burst open. And we've now accomplished something very dramatic, and that is by doing nothing more than using two simple little plant-based essential oils, you have created a very effective antibacterial solution. Viram então que a gente consegue aqui ter um antibiótico natural, né? Só com 2 gotinhas aqui, orégano e melaleuca. A gente tem uma resposta muito rápida, né? Muito mais rápida até do que os antibióticos, que a gente demoraria pelo menos aí uns 7 dias para ter um efeito, porque eles conseguem penetrar na célula que tem uma membrana oleosa, né? Conseguem ter um efeito que os antibióticos baseados em água não têm um efeito tão rápido. Eu coloquei aqui para vocês essa reflexão, né, em relação ao uso dos antibióticos, até com estudo científico, que mostra que, claro, como o doutor falou, a frequente exposição aos antibióticos faz com que a gente tenha mais resistência a eles. Então, uma vez que a gente use aquele antibiótico, a gente vai precisar de uma dose maior, ou a gente vai precisar de um outro antibiótico mais forte. Isso vai ficando cada vez mais perigoso, né, da gente não responder. E além disso, o uso dos antibióticos, né, repetidas vezes, aumenta o risco de depressão em 25% e o risco de ansiedade, ataques de pânico em 19%. Vocês sabiam disso? Coloca aqui para mim no chat se vocês sabiam, sim ou não, porque é uma coisa que poucas pessoas sabem, né? Essa relação do uso de antibióticos com depressão e ansiedade. E uma coisa que é mais comum, que as pessoas já falam, é que o antibiótico causa um desequilíbrio na microbiota intestinal, levando a alguns efeitos de curto prazo, como infecções e a síndrome do intestino permeável por conta de inflamação, né, a longo prazo. Por quê? O antibiótico ele interrompe a função imunológica ali, então a gente fica com a imunidade baixa, a gente fica mais suscetível a algumas doenças. E aí vocês já devem ter visto muitas pessoas que usam antibiótico terem diarreia, né? Durante o período de uso. Então, depois que a gente acaba o antibiótico, é imprescindível fazer um ciclo com probióticos, tá? Que são as cepas de bactérias para recompor essa flora intestinal. E aqui eu trouxe para vocês uma receita que eu gosto muito de usar, recomendo fortemente que vocês usem, que é o Flunk, tá? É uma bomba imunológica realmente muito potente para ajudar na imunidade da família toda. Então, a gente pode fazer uma versão mais diluída para as crianças, né, com mais óleo de vegetal, e uma diluição mais concentrada para os adultos. Então, o que que vai no Flunk? São as iniciais, né? Então, é o frankincense, que é o olíbano, o lemon, o onguard, o orégano, a melaleuca e a copaíba.
tá? Então é uma mistura super potente com anti-inflamatório, antioxidante, antibactericidas, que traz essa força aí de todos esses óleos em combinação. O que a gente pode fazer? A gente pode usar eles de forma oral, tomar, colocando nessas cápsulas veganas vazias, ou a gente pode diluir com óleo vegetal, como óleo de coco, colocar nos rolãozinhos vazios, e aí a gente ter, né, o rolão pronto para quando começar uma gripe, um resfriado, qualquer tipo de doença a gente já usar. Então é um mecanismo que a gente pode já deixar à mão. E eu recomendo fortemente que vocês façam isso. Toda mãe aqui deveria ter esse blend pronto para quando precisar já ter uma resposta muito mais rápida para a criança. Para inflamação e dor, de uma forma geral, né, que pode ser até uma dor local, a gente pode trabalhar com o frankincense, o turmeric, que é a cúrcuma, que eu falei para vocês, né, que tem uma ação muito boa para a imunidade, o copaíba, né? O copaíba é um óleo brasileiro poderosíssimo. Eu sempre falo isso e vou continuar repetindo. É um óleo que tem uma ação anti-inflamatória muito, muito rápida e muito potente, tira a dor. Então, tanto dor de garganta, dor de ouvido, dor de cabeça, tá? Qualquer tipo de dor, ela alivia muito rápido. E ela tem uma ação no nosso sistema nervoso central para ajudar a relaxar, acalmar, né? Então, até mesmo para o sono, ela é um fator legal que a gente pode usar para ajudar, porque a gente pensou aqui, né? O sono é um dos fatores que influencia na imunidade. Então, se a gente tiver um sono equilibrado, a gente com certeza também vai ter mais imunidade. E o peppermint, tá? O peppermint é muito bom para dor e pode ser usado tanto ingerindo como aplicado localmente, certo? E o turmeric a gente também tem aqui na Europa a versão dele em cápsula, tá? E a cápsula, ela é dupla, então ela tem metade que se abre no estômago e outra metade no intestino. E nessa cápsula dupla, a gente tem metade dele pó de cúrcuma e a outra metade o óleo essencial. Então são diferentes substâncias químicas da cúrcuma que agem em diferentes partes ali do nosso corpo tanto para o sistema imunológico, para inflamações de forma geral, como também para a parte digestiva, tá? O trato gastrointestinal. Para a febre, eu trouxe aqui algumas sugestões. Por exemplo, lavanda com spearmint, que é a menta verde, o lemon com a camomila romana, tá? Uma ótima misturinha para febre. E se forem adultos, eu recomendo o eucalipto e o peppermint. Por quê? As crianças abaixo de 7 anos não devem ter contato com o peppermint e o eucalipto, porque o sistema respiratório delas ainda não está completamente formado, tá? Então, a gente tem essas outras opções para as crianças que são tão eficazes quanto. Como que a gente pode usar para febre? Fazer um roll-on, deixar pronto. Quando tiver febre, aplicar na coluna, na sola dos pés, tá? Em lugares de bastante vasos sanguíneos, principalmente, tá? Ou até mesmo no banho. Então, se é um bebê, por exemplo, a gente pode pôr na banheira, colocar um pouquinho de álcool de cereais para dissolver esse óleo e aí colocar na banheira e abaixa a febre. Não água muito quente, não água muito fria, tá? Uma água morna. Para dores de ouvido, infecções de ouvido, nunca vai aplicar dentro do ouvido, tá? Então, três coisas muito importantes: não aplicar dentro do ouvido, não aplicar dentro do nariz, tá? E não colocar diretamente nos olhos. Esses são três lugares que a gente nunca vai usar os óleos essenciais aí. Para ouvido, eu recomendo lavanda, o manjericão, a copaíba e a melaleuca. Então, a gente vai aplicar aqui ao redor da orelha, já usei muito com meu filho. O manjericão tem um alívio muito específico e rápido para dor de ouvido. A copaíba, como eu disse, reduz dores e inflamações em geral. Tea tree combate qualquer tipo de patógeno que seja ali, seja um vírus ou uma bactéria. A lavanda é um opcional calmante, tá? E infecções mais graves, você pode até acrescentar aí um orégano, que tem uma ação complementar com a melaleuca. Sempre diluído, tá? Para crianças a gente tem que usar mais óleo vegetal e para adultos menos. Quem quiser depois as receitas específicas para a idade, me chama no particular que eu forneço para vocês. E o sistema respiratório, né? Para quem tem muita asma, bronquite, sinusite, problemas respiratórios de forma geral, né? Eu recomendo muito esse blend chamado Air. É um blend específico para a parte respiratória, com eucalipto, com peppermint,
com louro, com outras folhas aí, que vão atuar nessa desobstrução das vias aéreas, na limpeza da mucosa ali do pulmão. Então, ele tem a versão o óleo mesmo, puro, que fica possível de você usar no difusor, né? De colocar na mão e inalar, de você fazer uma coisa que eu gosto muito, colocar uma gotinha no cantinho do box quando estiver tomando banho. Ele vai, né, com água quente, vai soltar, aquele vapor vai parecer que tá numa sauna. E é super agradável para respirar. O Air Roll-On para passar, o Stick, que é novo, tem no Brasil já, pode passar aqui no peito, né, quando estiver tossindo, e as balinhas, o Air Drops. Para tosse em específico, trabalhando com óleos essenciais, eu gosto desses óleos que você pode fazer um blend com todos, tá? Para trazer mais potência. E aí tem o cúrcuma, o Siberian Fir, que é bem específico para a parte respiratória, o copaíba, o cardamomo também, que é muito bom para tosse, e o breu branco. O breu branco é um óleo brasileiro também muito, muito bom para essa parte respiratória. Para crianças pequenas, a gente vai diluir mais, né, como bebês. Pode ser usado antes de dormir, mas se tiver em crise, repetir 3 vezes ao dia, tá? De manhã, no meio do dia e à noite. E uma opção, né, do pinheiro siberiano para os adultos seria o Air. Suporte adicional, a gente colocar, por exemplo, o no difusor ou o Guard e o Air e combinar com o Flunk, que eu passei agora há pouco, que é a bomba imunológica, tá bom? Para quem quiser saber mais, quem quiser entender um pouco mais sobre vários outros temas, né? A gente tem muitos materiais disponíveis aqui no nosso acervo de clientes. Então, tem aulas gravadas, tem e-books, tem assistente virtual, né, de inteligência artificial que foi treinada com os livros e que ela responde aí sobre protocolos. E, claro, eu e todo mundo da equipe pode dar um suporte para vocês. Para quem está começando hoje, quem ainda não é cliente, você pode adquirir o seu kit ou, né, os óleos que você precisa separadamente e começar como um cliente preferencial, criando sua conta, seu ID, vai ter o seu login e aí vai ter acesso a todos esses materiais da comunidade. A gente tem um grupo no WhatsApp que a gente tira dúvidas, tá ali sempre respondendo, trazendo materiais. Então é um lugar que a gente pode compartilhar, né, os e-books, as gravações das aulas. E para quem já é cliente, a opção é usar o sistema de fidelidade, que é o LRP, e que a gente vai conseguir ter um aumento gradativo no número de pontos toda vez que for feita uma compra, vai acumulando os pontos e aí a gente consegue usar em produtos, que é uma coisa maravilhosa. Então, inicia com 10% e chega a 30% de tudo que você compra, você recebe de volta. E para compras de suplementos, né, como o LLV, você tem desconto em outros produtos. Então vale muito a pena, tá? Quem tiver dúvida e quiser saber um pouquinho mais sobre algum óleo específico que eu falei aqui, sobre algum blend ou sobre alguma receita, me chama no particular que eu vou montar para você específico pela idade, pela queixa, né, pelos sintomas e ajudar de uma forma melhor, tá bom? Obrigada. Dúvidas, meninas?